Bem, hoje eu vou fazer uma análise da obra de literatura infantil Uxa, Ora Fada, Ora Bruxa, da Sylvia Ortoff, ok? Bom, antes de começar, eu vou falar algumas informações técnicas e até mesmo gerais, porque elas ajudam a contextualizar um pouco a análise do livro. Então, a respeito do ano da publicação, a primeira publicação, na primeira edição, ela foi realizada em 1985, que é o fim da ditadura militar. A gente sabe que esse contexto histórico, né, para a literatura infantil, marca uma coisa bem interessante, que é essa libertação, né, das obrigações pedagógicas. Então, antes, a literatura infantil ela tinha muito esse objetivo educador, né? É um objetivo de complementar o que é feito na escola, por exemplo. E a partir desse momento, a literatura infantil passa a se emancipar, a se sustentar por ela mesma, né? Então, às vezes, ela tem esse caráter mais crítico e mais imaginativo, assim, para as crianças, né? A sinopse, para a gente não se perder no começo da análise, é: Usha é uma personagem diferente. Ela é uma bruxa que não vive só de maldades, que tem momentos de doçura e gentileza. Como todo ser humano, ela bem que tem. Então, vai falar sobre uma personagem, né, que é uma bruxa e o que a gente pensa, né, a respeito desses estereótipos de bruxa é que ela só faça maldade, mas ela tem esses momentos de doçura e gentileza, né? E isso a gente vai ver como se realiza na literatura. E a idade de leitura, que eu decidi colocar, porque eu vou citar isso no final da leitura, né? Mas a faixa etária é de 9 a 11 anos, e depois a gente vai entender o porquê disso, né? A gente tem a questão da ilustração, né? Que é tão presente na literatura infantil, em várias obras, né? A ilustração, ela é quase que uma obrigação, né? Nos livros. E aqui não é diferente. Esse livro ele é muito interessante também por causa da ilustração. Bom, a primeira coisa que eu tenho que comentar é que essa vai ser a edição que a gente vai analisar, né, na ilustração. Ela é feita pelo ilustrador chamado Tato, que é o segundo marido da autora. Existem até outras ilustrações, mas essas ilustrações elas não são tão interessantes como essa e a gente vai entender por quê. Então, vamos analisar primeiro a capa, certo? Então, a capa a gente tem, primeiro, né, ela parece estar dividida no meio, e na parte de cima, né, do meio para cima, a gente tem uma fada, né? Ela está segurando uma varinha e tá aí em tons rosas, né? Até com uma armação de óculos de coração, né? E do meio para baixo nós temos a tons roxos, né? Com a Usha segurando a, a vassoura dela, né? E ela tá, então, dividida nesse meio, né? Então, a gente percebe que são tons predominantemente feitos com rosa e roxo, e podemos perceber que esse rosa representa a fada e o roxo representa uma bruxa, né? Então, essa ilustração, ela mostra a personagem dividida ao meio, né? Como se a bruxa fosse o reflexo da fada e até mesmo a fada fosse reflexo da bruxa, né? Logo, nós temos uma capa que representa a dualidade da personagem. Então, talvez uma formação de personalidade, uma busca pela identidade, não é mesmo? A respeito da ilustração nas páginas, né? Elas também são predominantemente representadas pelo tom rosa e roxo. Então, há algumas páginas que a gente vai ver na análise, né, que são totalmente ilustradas em roxo e outras totalmente em rosa. Também há páginas em que as cores estão juntas, né, mas divididas no espaço da folha. Então, a gente tem esse primeiro exemplo daqui, né, que é o exemplo, a primeira foto. Então, a gente vê que em um lado a gente tem o rosa e outro lado a gente tem o roxo. Gosto muito dessa página porque ela tem uma disposição, né? Mostra essa dualidade
Muito interessante. E também há outras páginas que as cores elas estão misturadas entre si, né? E a gente pode ver aqui na segunda ilustração, em que o rosa e o roxo elas estão totalmente misturadas, né? Nessas páginas. Então, a escolha da representação das cores elas sinalizam os sentimentos da personagem em relação a essa dualidade. Então, quando tem uma página que só tem o rosa, né, na folha, isso simboliza que a personagem ela está se sentindo mais fada, né? E quando tem essa parte roxa, significa que ela está se sentindo mais bruxa. E é muito interessante, porque às vezes essas cores elas vão se misturar no, no papel, né? Então, primeiro a gente tem, olha só, um conflito entre o rosa e o roxo, representado nessa primeira imagem, e depois a gente vê essa mistura, né? O rosa e o roxo se abraçando, né? Como se não precisasse exatamente ser 8 ou 80, mas pode ser simplesmente os dois juntos, né? Depois dessa breve introdução, nós temos a análise da obra. Então, ela trabalha com esses estereótipos, né? A fada, que representa o sim, claro, lógico, é verdade, naturalmente, concordo plenamente. E a bruxa, que representa o não, o escuro, ilógico, é mentira, negativamente, e por aí vai. Então é muito interessante, né, trabalhar esses estereótipos, porque, por exemplo, no dia do sim, ou seja, no dia da fada, é possível perceber que a Usha ela não possui apenas qualidades, pois todos nós somos compostos por uma mescla entre o sim e o não. E tanto o sim quanto o não, eles são importantes na nossa vida, né? Porque o sim representa a gente aceitando as coisas e o não, às vezes, dando um basta, né? E é muito importante, às vezes, a gente saber a hora de dizer não também. Então, a forma fada, ela também se torna uma fuga da realidade. É muito interessante, né? Eu coloquei entre parênteses, porque ela fala assim que tem uma parte que ela fala sobre finanças e ela não quer essa responsabilidade para ela. Essa parte, esses tons rosas, lembram muito esse arquétipo, né, da menina, em que ela não precisa saber de responsabilidades, ela não quer saber sobre os problemas do mundo, né? E a gente vai ver que ao longo da narrativa ela vai se encontrar com um príncipe e remete até ao conto que a gente conhece, né, da Cinderela, sobre os sapatinhos. E é muito interessante, porque cada sapatinho representa um lado de Usha. Então, o lado ela tem dois pés, então um pé vai representar o roxo, ou seja, a bruxa, e o outro lado, né, representa o rosa, que é o lado fada dela, né? E no final é muito interessante, porque ela decide largar os dois sapatos, né? Então ela tira os dois e, ao mesmo tempo, abandona esses estereótipos para assumir a própria personalidade, que é ser ela mesma, né? Então, é aquele período que marca a sua emancipação e o seu crescimento, né? Aqui a gente tem algumas páginas, né? O que eu disse, né? Então, uma hora ela é a fada, ou seja, é o sim, o claro, o lógico, e o outro lado é a bruxa, né? Então, não, escuro, lógico, e aí veja como é que as imagens, né, estão dispostas no papel. Então, a Usha roxa está dividida com a Usha fada, né? A Usha rosa. E é muito interessante, mostra esse embate, né, de personalidades. No próximo aqui, a ilustração ela está representada inteira em tons de rosa e, obviamente, está representando aí o dia em que a Usha está no dia do sim, ou seja, está no dia da fada. Então, ela se veste com vestido de cetim, com varia de condão, peruca escandinava. Então, ela tem esse momento aí de fada que está representado em toda a página, porque é isso que ela está se sentindo no dia. E olha só, trabalhando sobre os estereótipos, né? No dia do sim, a gente espera que ela vai realizar só bondades. Mas será que ela só faz bondades? Então, olha só, nesse dia do sim, Usha vestiu-se, passou o rouge nas bochechas, botou o óculos de coração, saiu fazendo 1000 bondades. Deu um bombom puxa-puxa para um velho que usava dentadura. E aí, pois é, o velho foi mastigar a dentadura
foi mastigar, a dentadura agarrou no bombom. O velho fez força para desgarrar. Se equilibrou na bengala, mas a dentadura ficou agarrada na bala. E Usha puxa sorria, muito loura, muito fada, por meio da princesal dizendo, né? Então é muito interessante, porque nesse processo dela querer fazer bondades, né, querer ser a fada, às vezes ela faz coisas que não são tão boas para o próximo, né? E às vezes não tão boas para ela mesma. Esse é um exemplo, né? Às vezes, dar um bombom puxa-puxa não é tão interessante para, por exemplo, pessoas que usam dentadura, né? Porque essa dentadura ela vai descolar, ela vai trazer um certo constrangimento, né, para a pessoa que está com essa dentadura e tentando se virar com essa bala. Ou seja, o momento que era para ser feliz não foi tão feliz assim, né? Aqui a gente tem a parte do sapatinho, que é bem. Mostra esse marco da emancipação. Então, no dia do sim, ela pegou e transformou um motorista numa abóbora e tal. E ela chegou no castelo e ela se assusta, né? Ela não quer ficar com o príncipe. Então, ela leva um susto e sai correndo do príncipe, né? E nisso ela abandona esses dois sapatos de cristal que já estavam doendo, né? Então aqui ela tem medo de virar princesa e ter que se virar, né, com aquele feliz para sempre. Então ela abandona esses dois sapatinhos e ela vira a bruxa, né? Então, que alívio a virar bruxa. Usha muda de vestido, coloca outro bem folgado, pois Usha já correu tanto, parece que criou asa e já está mudando de roupa em sua casa. Então, depois que ela abandona esses sapatinhos, ela vira bruxa, mas é muito interessante porque. Cadê? Eu vou voltar aqui na ilustração para mostrar que após essa parte, né, da Usha, é muito interessante porque a Usha ela faz algumas mudanças, né? Então ela vai fazer suas bruxices, né? E acaba fazendo bondades também. Então ela acaba ficando em paz com ela mesma, certo? E aí aqui a parte final, né? Afinal, Usha muda muito, constantemente. E eu acho que Usha é muito parecida com muita gente, né? Para finalizar, tem a questão da linguagem, né? A autora ela gosta de utilizar bastante neologismos, né? E alguns exemplos, né? Princesal, bruxices, fadices. Além disso, a autora também cria algumas rimas e brincadeiras entre as palavras. E um exemplo é o próprio título, né? Usha com bruxa, por exemplo. Então, a escolha dela deixa a linguagem acessível e exclusiva para o público infantil, certo? Falando sobre esse público infantil, a questão de 9 a 10 a 11 anos, que eu disse que eu falaria sobre a faixa etária, ela é muito importante porque entre essa idade, a criança está formando a sua personalidade. Então, é muito interessante porque a Usha ela também representa essa formação de personalidade, né? E a sugestão de atividade. Então, eu separei antes da leitura, a leitura e a atividade, né no final. Então, antes da leitura, que seria o pré-leitura, eu sugeri imprimir várias palavras cheias de estereótipos e pedir para os alunos colocarem as palavras que eles acham que simbolizam uma bruxa e uma fada. Então, aqui a gente tem atividade. Então, as palavras, né? Sim, verdade, rosa, vestido folgado, roxo, bondade, não, maldade, mentira, caridade, vestido babado. E aqui é para elas separarem as palavrinhas, certo? E a atividade é para ficar mais ou menos assim, né? Como se o sim representasse a bruxa e o não, o sim representasse a fada e o não representasse a bruxa, certo? Então, elas vão dispor as palavras e vai ser mais ou menos isso antes da leitura. Durante a leitura, a gente recomenda fazer uma contação de história ou uma leitura em voz alta mesmo, dando entonações às palavras e mostrando as imagens do livro. Após a leitura, a professora pode pedir para os alunos escreverem algumas palavras que eles se identificam, explorando sua identidade sem julgamentos e estereótipos. E aqui está a sugestão, né, da atividade, no quem sou eu, né? Às vezes a criança pode se desenhar também, e depois ela pode escrever as palavras que representam ela. Então, inteligente, atrapalhada, desorganizada, engraçada, roupas largas, verdes, fortes, enfim,
para se libertar mesmo desse estereótipo e explorar a própria personalidade, né, da criança. Bom, basicamente é isso. Obrigada.